Olá, meus amigos, boa noite a todos. Conforme os nossos encontros vão acontecendo, a gente vai pegando jeitinho, vai ficando mais íntimo com os nossos amigos, com todos que estão aqui, não é? Então é uma alegria para nós estarmos mais uma vez nos encontrando para estudarmos esta obra maravilhosa que a obra Paulo e Estevão, psicografia do nosso querido Chico Xavier, não é? Bom, para que nós possamos, como nós sempre estamos fazendo, para que nós possamos harmonizar o ambiente, nós vamos convidando a todos a juntos fazermos a nossa prece. E hoje eu vou pedir para o nosso querido Gustavo, que é o nosso amigo, um dos nossos convidados da noite, para que ele possa fazer a preparação do ambiente para todos nós. Deus, Pai de misericórdia, Jesus, divino amigo, nós agradecemos por mais essa oportunidade, por mais esse dia. Agradecemos, divino amigo, por estar conosco em todos os momentos em que estamos vivendo. Nós sabemos das dores, das aflições, dos problemas, das dificuldades que a humanidade enfrenta, mas, acima de tudo, nós confiamos na sua misericórdia e no seu amor, que caminha junto de nós e nos envolve. E por isso estamos certos de que todas essas dificuldades, todas essas dores serão aplacadas, que cuida de nós como um irmão, amigo mais velho, amparando os nossos corações e as nossas dificuldades. Nós pedimos, benfeitores, amigos espirituais do Grupo Caritas, aos mentores de todos os nossos irmãos que participam destes encontros, que possam inspirar a todos, para que o fruto das reflexões possam tocar ao coração de todos os nossos irmãos que estão acompanhando. Nós pedimos ainda força e que todos, juntos, com os nossos corações unidos, possamos entrar em sintonia com o Pai, a fim do nosso crescimento e do nosso aprimoramento. E que Jesus abençoe as tarefas dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Gu, pela singela prece. Antes de nós falarmos um pouquinho, rapidamente, sobre mais um trabalho que o Grupo Caritas desenvolve, eu vou pedir para o Wilson, meu amigo que está aqui ao lado, né? Aliás, ao lado aqui, para que ele possa falar do podcast, né, amigo? Fala um pouquinho para a gente, então, do podcast, porque, gente, eu preciso confidenciar vocês, mas vocês não vão contar para ninguém, tá? Eu sou muito ruim com essa coisa de tecnologia. Então, quando o Guto, que aliás está nos bastidores aí, o Guto Seixas, então, quando precisa passar esses recados mais tecnológicos, eu falo para ele, falo, Gutinho, passa para o Cio, deixa que o Cio fala. Então, amigo, fala um pouquinho para a gente, por favor. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que alegria, mais uma noite de estudos. Aguardando às 8h15 chegar o Edgar Miguel. O Edgar tem um compromisso mediúnico, um trabalho mediúnico até às 8h15. Então, às 8h15 o Edgar estará conosco. Mas falar que agora o estudo do livro Paulo Estevão está no Spotify. O Guto, que é o mestre da tecnologia, que viabilizou a plataforma para que a gente pudesse fazer esse maravilhoso estudo do livro Paulo Estevão. O estudo do livro já está no Spotify. Só você procurar Grupo Caritas Araraquara, o prefácio que nós fizemos com o Simão Pedro Contato
e o capítulo 1, que nós fizemos com o Gu e com o Saulo, já estão lá. Então, se você não tem tempo de assistir e está no carro, está dirigindo, está querendo ouvir alguma coisa, ou durante o dia, não tem como acessar o computador, quer ouvir o estudo, só procurar Grupo Caritas no Spotify. O Guto já fez o favor de colocar lá para que a gente possa ouvir quando puder. Legal, legal. Bom, então, nós temos aqui o nosso querido Gustavo, o Ilcinho já falou que daqui a pouco o Edgar Miguel vai estar com a gente aqui. E a gente, antes de passar, de iniciarmos o nosso estudo, nós gostaríamos de estar falando mais um pouquinho, rapidamente, sobre o Grupo Caritas, que desenvolve um trabalho desde 2017 no Vale Verde, Jardim do Vale, Anunciata, Romilda. É um conjunto de bairros que dá aproximadamente 20 mil pessoas. Então, esse grupo, que foi formado com amigos, se uniu para que pudesse, de uma certa forma, atender aquele bairro e aquelas pessoas. E lá, então, nós estamos realizando um trabalho. Bom, e no comecinho de maio, nós recebemos aí um convite, o SESI, que não só de Araraquara, mas a nível de estado, por conta dessa pandemia, por conta de muitas pessoas estarem perdendo seus empregos, ele decidiu fazer algo. E nós achamos muito bom, né? Porque sempre que se faz algo pelo próximo, merece o nosso respeito, o nosso carinho. E eles, então, criaram um trabalho das marmitas solidárias. E convidaram algumas instituições aqui da cidade, inclusive a Casa de Fraternidade, Chico Xavier também, e nós, o Grupo Caritas e outras instituições, para que pudessem fazer essa entrega das marmitas. Por que isso? Porque é óbvio que eles tinham a mão de obra, tinham material, mas para que entregar? Faltava a eles um grupo ou grupos que soubesse quais as pessoas mais necessitadas. Então, foi por essa razão que eles procuraram algumas instituições aqui da cidade, da qual o Grupo Caritas faz parte. E, então, durante todo o mês de maio, eu vou falar do Grupo Caritas, claro, o Grupo Caritas, ele entregou 500 marmitas por dia, de terça a sábado. Então, o nosso cadastro de pessoas assistidas, aqueles que já faziam parte dos nossos atendimentos, eles receberam essa marmita confeccionada pelo SESI. Então, durante o mês de maio, de terça a sábado. Nesse mês de junho, o SESI, obviamente, foi obrigado a reduzir a quantidade de entregas e até de algumas instituições. Então, eu sei que a Casa de Fraternidade permaneceu, o Grupo Caritas também permaneceu, só que não mais todos os dias. O Grupo Caritas está pegando as marmitas, a mesma quantidade, às terças e quintas-feiras. Então, esse é o nosso trabalho que nós estamos realizando. Existe o projeto também do SESI, da continuação no mês de julho. E só que eles vão diminuindo, infelizmente. A gente gostaria, todos nós gostaríamos de estar atendendo o maior número de pessoas possível. Mas sabemos que o custo é muito alto, e nós tivemos uma reunião e foi nos apresentado o custo é muito alto e é muito difícil de manter esses custos. E o que nós estamos fazendo é que aquelas pessoas que não estão mais recebendo essa marmita, nós estamos suprindo com as nossas cestas básicas, que é uma forma de continuar mantendo, alimentando essas pessoas, dando condições para que elas possam conduzir a sua vida. É isso, gente. Esse é o nosso pequeno trabalho que a gente faz lá no nosso grupo, né?
como outras entidades, como outros grupos também aqui da nossa cidade também realizam seus trabalhos, tá? Era isso que a gente tinha para falar, e eu gostaria, então, agora, de nós darmos início aos nossos estudos da noite. Tá faltando a nossa vinhetinha. Cadê meu amigo Gu, que a gente... Livro onde o Criador inimitável grava um pensamento almo e insondável, seus poemas de seres e universos, seus poemas de seres e universos. Vai ajustar o nosso o texto aí, eu e o Gutinho. Mas fica tranquilo, nós vamos seguindo, nós vamos caminhando aqui. Ô, amigo, você quer falar alguma coisa dos nossos convidados aí, antes que a gente faça o resumo do resumo do resumo? Falar da alegria, né, que é receber o Gu nesse estudo conosco. O Gustavo vai fazer ainda mais um estudo com a gente. No final, no fechamento do estudo, o Gustavo vai estar com a gente. Se a Maria deixar, Gustavo vai ser pai, mês que vem chega a Maria. Se a menina deixar ele, se ela não apertar o notebook dele aí, tirar ele do ao vivo e colocar ele nos bastidores, se ela não pedir pelo pai, querendo só o colo do pai, o Gu no último dia estará conosco. Mas é um prazer imenso. O Gu, que é coordenador do NEP Francisco de Assis, que é presidente da Casa Fraternidade Chico Xavier, e também o Edgar Miguel, né, que essa pessoa maravilhosa da cidade de Bauru. Eu tive a honra de conhecer o Edgar Miguel. Eu e o Gu fizemos um estudo do tato lá em Bauru com o Edgar, com o Maurinho, um pessoal realmente sensacional, fantástico. Então, é uma alegria muito grande para nós aqui desse estudo, receber pessoas tão maravilhosas como nós estamos recebendo na noite de hoje. Bom, legal, realmente um prazer. Eu também gostaria de agradecer a você, Gu, nosso companheiro. O Miguel ainda não está presente, mas agradeço a ele também, né, por ter aceito o convite. Bom, vamos fazer o nosso resumo do resumo do resumo, então, gente? Podemos fazer, então? Vamos lá. É interessante que, antes da gente falar do resumo, a gente sempre faz uma chamada para a próxima semana, e nessa chamada que a gente faz, a gente pede para aquele que quiser acompanhar, aquele que quiser contribuir, aquele que quiser nos ajudar nesses nossos encontros aí. É sempre interessante que se faça a leitura do capítulo, né, para que o nosso diálogo, a nossa conversa, ela possa se aprofundar, possa se fortalecer e que possamos tirar cada vez mais ensinamentos. Porque o livro Paulo Estevam não é simplesmente um romance, né? São lições de vida, são lições de espiritualidade que nós precisamos trazer para a nossa vida. Bom, então vamos lá. Hoje é o nosso capítulo 2. O título desse capítulo é Lágrimas e Sacrifícios. No capítulo 1, encerramos dizendo que o pai de Abigail e de Jesiel, Yoshedeb, os três foram presos, né? Então, terminamos o capítulo 1 com a prisão dos três. Hoje, então, nesse resumo do resumo do resumo, essa parte ele inicia que após eles serem presos e eles estavam em Corinto, Yoshedeb se cala, ele fica em silêncio, né, na prisão, e os dois filhos, junto com ele,
Jesiel e Abigail, eles começam aí a dialogar, a conversar sobre o ocorrido. Nesse diálogo, Jesiel relata que ele não está triste, né? Não ficou triste com a atitude do pai. E Abigail, ela começa, então, a discorrer sobre assuntos importantes, sobre o desejo dela de ajudar. Não posso entrar nessa parte porque vai fazer parte do nosso estudo de hoje, mas ocorre aí, são diálogos entre Jesiel e Abigail belíssimos e que nos trazem aí maravilhosos ensinamentos. E nesse momento, Jesiel, ele decide trazer para si a responsabilidade do incêndio nas terras vizinhas. Lembrando que eles foram presos porque o Yoshedeb, ele, revoltado por ter perdido as suas terras, ele tacou fogo nas terras vizinhas, que era justamente do Licínio Minúcio, né? E eles foram, então, descobertos e foram presos. E o Jesiel, ele decide assumir a responsabilidade do ato. Pela manhã, quando eles estavam de frente com o Licínio Minúcio, na sala que era destinada para os criminosos, Jesiel, então, tenta assumir a responsabilidade pelo fato ocorrido. E naquele momento, chega a notícia de que um dos servos muito querido do Licínio Minúcio havia morrido nesse combate ao incêndio. Ele ainda, o Licínio Minúcio, fica mais irritado, descobre, não é? Aliás, o Yoshedeb fala para Jesiel que não era para ele assumir, que o culpado era ele. Então, o Licínio Minúcio, mais irritado ainda, mais nervoso ainda, pede para dobrar o castigo sobre todos eles. O Yoshedeb, então, é amarrado, ele começa a ser aí açoitado, e ele é atingido no pescoço, e acaba morrendo ali, na frente dos filhos, né? Jesiel é condenado ao cativeiro das galeras, de onde ninguém saía vivo, e Abigail, ela acaba sendo solta nas ruas, nas ruas de Corinto, a própria sorte. Ela sai chorando, traumatizada com tudo aquilo que ela estava presenciando, e busca uma amiga da família chamada Sustênia. Esta diz que não tem condições de ficar com ela, abrigar ela, mas indica a casa de um casal que vai ser muito importante para Abigail, que é Zacarias e Ruth. E ela chega, então, traumatizada, doente, febril, à casa de Zacarias e Ruth, e lá eles cuidam dela como uma filha. Gente, esse é o resumo do resumo do resumo. É apenas para a gente ter uma noção daquilo que nós vamos conversar hoje, tá certo? Bom, então, como nós sempre estamos fazendo, nós pensamos alguns trechos desse capítulo para que os nossos convidados e nós também possamos fazer algumas reflexões. Então, eu vou pedir para o nosso companheiro, o Guto, para ele colocar o primeiro trecho que nós separamos para que possamos conversar um pouquinho sobre esse trecho. Pode passar para a gente, Guto, por favor? Olha aí, primeiro trecho. Então, nós vamos fazer a leitura, que foi a seguinte. É um diálogo de Jesiel com Abigail, não é? Abigail, papai está esperando. Tem coragem, confia. Não posso acompanhar-te na oração, mas faze por todos nós a prece dos aflitos, dando mostras de fé invejável em tão amarguradas circunstâncias. A jovem de joelhos fixou longamente o velho pai, cujo peito já não arfava. Depois, erguendo os olhos ao alto, começou a cantar com voz trêmula:
porém harmoniosa e cristalina. Esse é o nosso primeiro trecho, né? Só cumprimentar o Edgar, tudo bem? Seja bem-vindo entre nós. E a gente passa, então, para os nossos companheiros aí, trazer para nós alguns ensinamentos desse trecho lido. Gu, pode Pessoal, começar. Eu queria iniciar até falando. Quer falar, Gu? Pode falar, Ilcinho, pode falar. Iniciar, então, esse é o momento em que Gesiel, quando vê que o pai está expirando, o pai está desencarnando, ele pede para que a irmã Abigail, que está assistindo aquele suplício, para que ela cante aquela prece, que ela acabe orando. A prece está no livro Maravilhosa dos Aflitos. Parece para a gente ver o poder realmente da oração, né? Nesses momentos difíceis, o quanto a oração é importante. E talvez até trazendo para a reflexão dos dias de hoje, toda essa situação que nós estamos vivenciando, essa situação tão difícil pela qual a humanidade está passando, que nós espíritas temos que ter um entendimento de que isso é necessário para o nosso processo de evolução do espírito, mas o quanto a oração é importante, porque quando Abigail canta essa prece, ela comove as pessoas que ali estão, todas aquelas pessoas, inclusive a pessoa que está praticando o castigo em Yokedeb e em Gesiel, mas ela deixa um clima ali muito mais ameno, um clima muito mais favorável, e as pessoas se comovem com aquilo. Então, nesse momento que nós estamos, tão difícil da humanidade que nós estamos atravessando, lembrar do valor da oração, né? Trazer ela naquela situação difícil, vendo o pai desencarnar, em virtude de um castigo tão complicado, e nós estamos atravessando esse momento da pandemia, da Covid-19, nos reportarmos a todas as pessoas sobre a eficácia da prece, realmente, com qualidade, tirarmos 5 minutos do nosso dia, nos trancarmos no nosso quarto, já que nós estamos isolados dentro da nossa casa, mas esquecermos dos problemas lá de fora, nos ligarmos ao nosso anjo de guarda, esse ser que às vezes passa a grande maioria da nossa encarnação marcado pela nossa indiferença, agradecer ao anjo de guarda a intuição, a proteção que nos é dada em todos os dias da nossa vida. É um espírito que não toma atitude por nós, mas está sempre nos inspirando, sempre nos intuindo, e grande parte da nossa encarnação ele passa marcado pela nossa indiferença. Nos unirmos ao anjo de guarda, pedir a Deus para aumentar a nossa resignação, o nosso equilíbrio espiritual, a nossa serenidade, para que possa vir a resignação, para que possamos aceitar essa situação de pandemia que nós estamos vivendo, e muito mais do que isso. A oração nos ajuda a tirar a experiência que a espiritualidade quer nos passar diante dessa situação tão desafiadora que nós estamos vivenciando. Lembrarmos de todos os dias, orarmos, agradecermos a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui encarnados na busca da evolução do nosso espírito, agradecer a Deus pelo momento que nós estamos vivenciando, o momento de aprendizado que nós estamos vivenciando. Hoje é um dia para mim que eu estou muito triste. Um trabalhador, um grande amigo do Redenção, sábado desencarnou em virtude da Covid-19, 50 anos, sem nenhuma comorbidade, saudável, retornou à pátria espiritual diante dessa situação de pandemia que nós estamos vivenciando. Se nós não entendermos, através da essência divina, a imortalidade, da nossa essência divina, a imortalidade da alma, realmente nós vamos começar a voltar ao que nós refletimos no capítulo 1, do Deus que castiga, do Deus que pune, do Deus que mata. A oração é um instrumento importantíssimo para que nós possamos ter o equilíbrio espiritual e a serenidade para vivenciar essa experiência tão desafiadora e tirar dela a mensagem que a espiritualidade nos quer dar. É isso, pessoal. Bom, antes, né, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês, que são amigos queridos, e em especial estar aqui com o Edgar, né, esse companheiro aí, muito querido, muito especial para o nosso coração, a pessoa que a gente tem muito no nosso coração também, ele sabe disso. Então é sempre honra e alegria poder compartilhar com vocês
esse espaço. Antes da gente até falar, eu acredito que o Ilcinho já trouxe muito bem, né, a questão da oração e do quanto a oração ela nos chama, né? Eu gosto sempre de pensar num capítulo do livro, desse livro especialmente, do quadro que Emmanuel vai nos colocando sobre ele, né? No primeiro capítulo lá, a gente viu que Emmanuel fez um panorama, né, um voo panorâmico sobre a cidade de Corinto e a situação político-social em que ela estava inserida naquele momento. E a gente vai ver nesse capítulo, e mais, né, ele trouxe ali o Antigo Testamento, né, como a gente bem colocou no capítulo 1. E aí nós vamos ver nesse capítulo 2 essa retomada do Antigo Testamento. Em diversas partes desse capítulo 2, nós veremos essa retomada do Antigo Testamento e aquele conhecimento acerca de Deus como sendo um Pai de misericórdia. Nós veremos aí o Gesiel trazer a esperança relacionada ao Messias, que ele até diz, né? Talvez o Messias esteja entre nós e a gente não saiba disso. Ele nascerá entre os humildes, não é? Então nós vemos todo esse processo do Antigo Testamento trazido de novo, Emmanuel chamando-nos a atenção para essa leitura para o Antigo Testamento, abrindo o nosso horizonte, abrindo o nosso entendimento, a nossa compreensão a respeito disso e da própria missão do povo judeu, do povo de Israel, como é colocado aqui também pelo próprio Gesiel durante essas passagens e nesse texto, nesse trecho destacado, né, que o Paulinho nos leu. A gente, como o Ilcinho muito bem colocou, nós destacamos aí a questão da oração como sendo essa força íntima que move Abigail e que move o próprio Gesiel àquele momento de dor e de suplício. E eles já haviam entredito isso antes, não é? Eles já haviam meio que combinado isso antes, sobre esse cântico de esperança para aquele que sofre. Esses cânticos nós podemos relembrar do próprio cântico do Cristo, quando ele traz, né, quando já lá já crucificado, e ele canta ali o salmo, e muitas vezes nós acreditamos, ou muitos fazem uma interpretação de que esse cântico era um cântico de desespero, e são as únicas palavras que o próprio evangelista ele mantém na linguagem própria do Cristo, que é o aramaico, né? E a gente vê esse cântico que é o Senhor, Senhor, porque me abandonaste, mas era um cântico que era feito nos momentos da aflição, que o justo fazia, e nós vemos também esse cântico de Abigail, esse cântico que movia o coração à confiança no Pai, movia o coração à misericórdia do Pai, mais do que simplesmente, mais do que uma oração, e a gente tem que lembrar, como o Ilcinho bem colocou, dessa importância da oração, mas não ela sendo como um verso repetido, como algo repetido, mas que ela nasce do íntimo do coração de Abigail, e é essa força íntima do seu coração, do seu sentimento, que é capaz de transformar com aquele cântico toda aquela psicosfera de ódio, de violência que estava sendo realizada. Tanto que o próprio Emmanuel vai nos dizer que ela é retirada do ambiente. Ela é retirada, o Licínio
pede para que ela seja retirada do ambiente, porque aquilo provocou nele uma outra vibração, um outro sentimento, trouxe dentro dele sentimentos que ele preferia manter no campo do... Vou provocar o Edgar agora aqui, poderia manter no campo do inconsciente, não é? Gostaria de deixar ali naquele campo inacessível, não é? Porque ali o desejo da morte, o desejo da violência era o que estava imperando no coração dele. Então nós vemos que é o sentimento, acima de tudo, que move Abigail. E nós vamos ver que esse sentimento transformador, nós vamos ver em outras oportunidades. Quando a gente vai lá para a leitura do Boa Nova, por exemplo, né, no capítulo que trata sobre Maria, a gente verifica que os cristãos estavam próximos de ser levados ao sacrifício, e o Espírito bondoso de Maria visita em espírito aqueles cristãos e se aproxima de uma jovem e começa a cantar e pede para que ela cante. E os cristãos primitivos iam às arenas, iam ao sacrifício, iam ao martírio no cântico, porque não era o cântico do desespero, era o cântico da renúncia, era o cântico do testemunho da entrega da vida pelo amor, por amor. Então nós vamos ver essas questões. Mas vamos lá, eu vou parar aqui, porque nosso amigo Edgar vai falar muito melhor aí. Oi, gente. Olha, antes de tudo, gostaria de agradecer por esse presente, de estar com vocês. A distância definitivamente é uma bobagem, né? Porque a gente vê que os sentimentos, os pensamentos superam todas as questões. Me sinto junto de vocês três e a gente ponderando sobre questões tão sérias da nossa vida. Então, agradeço bastante esse instante. Às vezes eu acho que a razão, o raciocínio, a racionalidade é muito pobre. Porque eu vejo uma cena dessa e tentando entendê-la, tentando, de certa forma, entrar nela, e eu vejo o quanto é insuficiente se a gente usar somente a razão. Então, numa tentativa de ultrapassar esses limites, eu tento me colocar na posição dos personagens e ver o que eu sentiria. Porque a gente lê uma obra dessa, e especificamente uma cena dessa, ela é primorosa, né? Ela é tocante, mas ao mesmo tempo ela é extremamente estranha à nossa realidade atual. Não sei se vocês concordam. Na nossa realidade, nós não somos torturados, né? Ninguém nos chicoteia 30 chicotadas, né? Ninguém querido será morto com um ferimento na garganta à nossa frente diante de um ditador. Isso não é felizmente, uma coisa comum, né? E a gente lê, e talvez por ler muitas vezes, eu temo que a gente fique muito distante da realidade brutal desta cena. Brutal. A gente, podemos dizer que a maioria de nós se desespera imensamente por muito menos que venha a acontecer hoje. Muito menos. Basta que a gente esteja no hospital e não sejamos, ou alguém querido não seja atendido suficientemente bem, e a gente entra num processo completamente diferente do que Gesiel e Abigail nos mostram. Então, eu tentei muitas vezes me colocar no lugar da Abigail e tentar verificar aonde estão dentro de mim
o não desespero dela, a confiança dela, a tristeza, certamente, que ela estava ali, o susto que ela estava vivendo, mas a profunda confiança de que não havia desamparo. E se a gente for para Gesiel, a gente não vê, e isso é interessante, a gente observar na cena o que não existe. A gente não vê nem Abigail, nem Gesiel pensando neles próprios. Ambos preocupadíssimos com o pai e Abigail também com o irmão. Gesiel se sacrificando pelo pai e vivendo a tortura sem nenhum tipo de mágoa. Nenhum tipo de mágoa. Sem nenhuma sensação de perda, sem nenhuma ponderação egoísta nesse aspecto. A ponto de dizer, papai está expirando, está falecendo, cante por ele, por nós e por você. Então, assim, eu fico pensativo, de fato. Aonde estão esses sentimentos dentro de nós? Porque eu sei que eles existem. Eu sei que nós temos essa capacidade de confiança, de olhar o outro de uma forma mais amorosa e mais cuidadosa, despreocupando-nos conosco mesmo. Eu sei que nós somos capazes. E a vida, de certa forma, ela nos pede isso. Talvez não de uma forma tão centralizada como uma cena dessa, mas ela pede a conta-gotas em doses homeopáticas dia após dia. Então, essa é uma cena muito impactante. Eu chego a dizer que, nesse livro, se não aparecesse Saulo, ele já valeria a pena. Né? Se tivesse só a história de Gesiel e Abigail, já valeria a pena imensamente. Felizmente tem mais. Né? E Saulo e Paulo entram para mostrar um quadro completo. Mas é muito tocante. E aí a gente vê o porquê a oração tem esse poder. Como vocês disseram, porque havia por trás dela, como combustível para o poder que ela tem, essa confiança que às vezes me parece... Não, ela é transcendental. Ela está imensamente além do que talvez a maioria de nós, eu incluindo, conheça. Uma confiança que transcende realmente a racionalidade e que tem a ver com um saber. Eles sabiam que podiam confiar. Não era um conhecimento cognitivo, cutucando agora o Gustavo. Não era. Era muito mais do que isso. Né? Isso me impressiona sobremaneira. E aí vem o poder da prece. Né? Uma conexão que não tinha um conhecimento intelectual. Né? Abigail e Gesiel não sabiam o que nós sabemos do poder da energia mental, de que Deus tem essas características de onisciência, onipresente. Eles talvez não tivessem isso intelectualmente concretizado dentro deles, mas confiavam. Confiavam por quê? Porque sabiam. Né? Então, é um outro caminho, né, a chegar nesse ponto que me deixa realmente muito pensativo, me toca demais. Eu me colocar naquela posição e imaginar o que eu sentiria. Maravilha, maravilha. Ô Edgar, só colocando aí, né? Eles sabiam por quê. Talvez a gente possa dizer porque já tinham aprendido antes. Porque sentiam. Eu prefiro essa segunda opção. Né? Agora, porque sentiam, por que, né? que eles sentiam, Gustavo? O que eu preciso fazer para que eu sinta? Isso me interessa. O que eu preciso fazer? Que você, o que o Paulo, o que o Wilson precisamos fazer? Se é que você já não tem, estou falando por mim, só posso falar por mim. O que eu preciso, que experiência eu preciso viver dentro de mim
para eu localizar dentro de mim essa capacidade, que sei que tenho, que sei que temos, mas que precisa ser mobilizada, precisa ser cutucada. Eu sei que a vida tem poderes para cutucar isso, mas eu gostaria de me adiantar, né? Porque a vida é um pouco, às vezes é um pouco dura. Um pouco dura. Olha só, gente, eu queria fazer duas pequenas colocações. Uma nós retiramos de dois livros pouco conhecidos, nossos, né? Do Livro dos Espíritos e o outro do Evangelho segundo o Espiritismo, com relação à prece. Então, Kardec faz uma pergunta ao Espírito da Verdade, a pergunta 660. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. Olha aí a nossa Abigail fazendo o seu cântico do salmo, né? E aí se fortalecendo, porque a prece, como diz aqui, ela nos fortalece. E Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado, quando pedido com sinceridade. Então, a importância de colocarmos o coração, e Abigail fazia isso porque era dela esse sentimento que ela conquistou, era dela e de Gesiel também, esse amor a Deus, esse sentimento, essa pureza de sentimento. E outro que eu queria pensar aqui é do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, das instruções dos Espíritos. O item 22, maneira de orar. Olha só, gente. O primeiro dever de toda criatura... Eu achei muito bonito isso, porque eu falei, Senhor, eu não estou fazendo. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos oram, mas muito poucos sabem orar. Então, quando a gente quer ter um bom dia, quer ter não isento de dificuldades, porque a Abigail, ela estava ali passando por um problema sério, o pai estava desencarnando, mas a prece auxiliou a ela a suportar, a passar por aqueles momentos. E assim, somos nós também, quando fazemos uma prece logo pela manhã. Não que as nossas dificuldades deixarão de existir, mas com certeza o amparo virá, como a pergunta do Livro dos Espíritos nos orienta, e teremos aí um amparo dos nossos irmãos para nos auxiliar nas atividades do dia a dia e nas, vamos assim dizer, dificuldades que faz parte da nossa jornada. Vamos lá, vamos passar para o segundo. Tudo bem? Podemos passar para o segundo item? Então vamos lá. Olha lá, gente. Aí é uma fala de Abigail, tá? Entretanto, continuou ela, emocionando o irmão carinhoso, sempre desejei fazer algum bem, sem jamais o conseguir. Quando nossa vizinha enviuvou, quis auxiliá-la com dinheiro, mas não o possuía. Sempre que surge uma oportunidade de abrir as mãos, tenho-as pobres e vazias. Então, agora, penso que foi útil a nossa prisão. Não será uma felicidade neste mundo podermos sofrer alguma coisa por amor a Deus? Quem nada tem, ainda possui o coração para dar. E estou convicta de que o céu nos abençoa pela nossa resolução em servi-lo com alegria. Meus amigos, mais uma profunda lição. Por favor, fiquem à vontade. Edgar, por favor.
Ah, essa Abigail, meu Deus do céu. Ela pergunta se não será uma honra poder sofrer cumprindo a vontade de Deus. Isso o que me faz pensar que a gente precisa ainda pensar muito sobre o que o sofrimento significa para cada um de nós. Eu penso que, mesmo nós espíritas, que já sabemos o que sabemos a respeito disso, principalmente pelo fato de continuarmos usando as mesmas palavras de sempre, eu tenho a impressão que nós precisamos avançar muito no que as experiências da vida significam para a gente. Às vezes eu tenho a impressão, e evidentemente eu estou falando de mim, às vezes eu tenho a impressão de que falta ainda darmos alguns passos, que eu dê mais alguns passos nessa compreensão. Não existem problemas. Existem exercícios. É assim que eu entendo que a doutrina nos diz. Não existem tragédias. Existem situações que sempre, sendo a vontade expressa de Deus, é benéfica. Eu apenas não compreendo. E em muitas situações, continuarei não compreendendo. E sem compreender, talvez até com mais mérito por não compreender, vivê-la de uma forma que não é uma forma exatamente feliz, no sentido clássico do termo, mas é com satisfação. É como quem cumpre uma tarefa nos dada por alguém que nos ama imensamente e que não cumprimos em benefício do Senhor, mas cumprimos em nosso benefício ou em benefício das pessoas que nos cercam. Então, eu acho que no futuro, nós, principalmente espíritas, vamos nos expressar de formas diferentes. Não vamos mais usar as palavras dificuldade, tragédia, não vamos mais usar a palavra problema, porque nós iremos querer, penso eu, deixar claro para todo mundo que nós estamos sentindo a dificuldade de viver determinadas situações. Que estamos num processo de transformação que é, sem dúvida, trabalhosa. Sem dúvida, o que a gente chama de problema, ou dificuldade, ou tragédia, são situações de extremo trabalho, ao nosso íntimo, principalmente. Mas que é um trabalho que nos leva mais próximo de uma paz que a gente não tem, de uma felicidade que a gente tanto deseja. Quando ela fala que foi bom eles terem sido presos, de novo, eu me vejo incapaz de falar isso se estivesse no lugar dela. Incapaz. Possivelmente teria medo, possivelmente me perguntaria o que eu fiz de errado. Ou seja, aquele conjunto de crenças limitantes que é certo que talvez não sejam gigantes mais dentro de nós, mas que ainda existem sérios e grandes resíduos ali, fazendo com que a gente tenha uma visão extremamente humana da situação. Porque a Abigail nos mostra, nesse diálogo, nessa fala dela, que a visão dela é profundamente espiritualizada. Profundamente espiritualizada. Ela é uma entrega tão necessária às nossas vidas. É uma entrega assim, se eu estou nessa posição, é a vontade do meu Pai. E eu me honro de cumprir a vontade do meu Pai. Por isso que para mim é tão emocionante, me faz lembrar esse instante, aquela fala de Jesus, que, me desculpe, eu não sei onde está, mas talvez vocês saibam, quando os apóstolos perguntam se ele está com fome, depois de um dia todo de trabalho sem se alimentar, e ele diz,
me alimento de fazer a vontade do meu Pai. E é óbvio que, como tudo de Jesus é extremamente profundo, esse se alimento é muito profundo também. E ele não estava falando do alimento do corpo. Mas ele se realiza, ele existe plenamente por fazer a vontade do nosso Pai. Então, é uma frase, uma frase de Abigail muito forte para o meu entendimento também. Muito forte, muito bem pensada. Mais uma vez, né, como o Edgar disse, esse coração amoroso de Abigail, ele vai nos envolvendo. A gente lembra que agora a gente voltou lá para o começo do capítulo, né? A gente começou e ficou até legal, porque a gente fez que nem aqueles filmes que começam mostram a parte do final ali, depois eles vão mostrando a construção para chegar naquele ponto, né? E a gente volta lá para esse começo do capítulo. E quando eu vejo essa fala de Abigail, eu penso naquele incômodo, né? Que esses corações que já encontram uma comunhão com Deus, como o Edgar colocou, um coração já muito espiritualizado, ele já tem um incômodo. O incômodo que segue para ele por um caminho diferente. Ele já não basta aquilo só que ele faz. Então a gente pode ver esses incômodos hoje em inúmeros exemplos da nossa vida. Não é? Exemplos, pessoas. A gente pode ver o incômodo de uma freira enclausurada que vê uma criança passando fome e ela se incomoda de não deixar ele só passando fome. Não, mas não é só o alimento que eu preciso dar para ele. A gente vê o incômodo, né? Estamos falando de Madre Teresa, nós estamos falando de Irmã Dulce. A gente vê o incômodo de um homem que ele vê as pessoas que vão buscar ali o conforto espiritual pelas suas mãos, mas ele diz, mas eu não posso ficar fazendo só isso. Ficar só sentado, recebendo obras ditadas pelos Espíritos. Eu preciso ir além. E nós vamos ver esses incômodos. Então, esse movimento, esse incômodo de Abigail, e quando eu leio esse pedacinho, eu sempre me recordo da parábola dos talentos. Eu sempre me recordo da parábola dos talentos. Porque ela havia recebido já alguns talentos. E ela buscava multiplicar aquilo que ela tinha. E aquilo que ela não tinha. Não é? E muitos de nós enterramos o talento que nós recebemos na terra. Por medo. A gente usa a desculpa do medo, não é? A gente usa a desculpa do medo. Emmanuel vai nos dizer que essa desculpa não nos serve de resposta, nem de garantia, nem de justificativa. Mas a gente usa a desculpa do medo de não conseguir, do medo do trabalhar, do medo da ansiedade, do medo de não sei o quê. Enfim, nós colocamos diversas desculpas para não nos movimentarmos, para enterrarmos o nosso talento. E Abigail não. Embora ela fala da moeda material, a moeda espiritual, ela multiplicava. Porque ela ia em assistência da viúva, por exemplo, da vizinha que ficou viúva, ela foi lá lhe prestar assistência, mas ela queria prestar mais. Porque o coração de quem ama, não se contenta em amar pouco. Ele ama sem limite. Ele ama sem esperar qualquer coisa. Ele ama sem colocar condição. Ele ama sem barreira.
é o coração de quem ama. E o coração de quem ama, ele ama, simplesmente ama. Ele não encontra outro sentido. Então a gente vê ela movimentando esses talentos que ela recebeu em favor de quem estava sofrendo. Em que pesa a situação de dificuldade que ela também vivia. Porque o pai já havia sido expropriado, né, do Licínio, grande parte do que ele possuía. Ficou reservado para eles uma pequena porção de terra. Então, daquilo que ela já havia recebido, do que eles já haviam recebido, ela, então, ainda assim se movimenta. Ela, ainda assim, ama. Esse é o movimento do amor. É nós não encontrarmos essa barreira, essa limitação. E como Edgar colocou, todos nós temos isso. É que nós usamos a desculpa do medo, nós usamos a desculpa de que não temos capacidade espiritual, de que não temos capacidade intelectual, enfim, a gente sempre acha um artifício para não cumprir ou não multiplicar aqueles talentos que nos são entregues. E se a gente rememorar todo esse capítulo, começando pelo final, e associá-lo à parábola dos talentos, nós vamos lembrar que a parábola dos talentos, ela está dentro do sermão profético. E o sermão profético é sobre transição planetária. É sobre as aflições, é sobre a mudança. E a gente sabe que os talentos não são para agora. A gente multiplica os talentos para aquele reino que vai vir, e não para agora. Olha o movimento do amor. O movimento do amor é sempre multiplicador. Ele sempre quer mais. Ele nunca quer esperar ele nunca quer encontrar essa dificuldade. Ele ressente porque ele não pode servir mais. Mas ele quer servir. Ele deseja sempre amar. Amigo, me permita tomar a sua frente para falar, depois eu deixo você por último, tá? Esse trecho me chama a atenção, aliás, me chamou a atenção uma fala dela, uma parte da fala dela, quando ela diz assim: quem nada tem, ainda possui o coração para dar. Nesse momento que a gente, muitas vezes nós acreditamos que eu não tenho condições para fazer algo, para ajudar, ou para matar a fome, a sede de uma outra pessoa, né? E ela vem falar justamente isso. Olha, se não tem nada de físico, de material, tem o coração, e o coração é o sentimento. E aí nós encontramos lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, de um espírito protetor que vai nos falar que nós podemos ajudar, nós podemos fazer muito através dos pensamentos, através das palavras e através das ações. Então, para nós que acreditamos ou que pensamos que não temos nada a oferecer, vejam o quanto nós temos a oferecer às pessoas, um bom pensamento, uma oração, uma palavra que ergue, que levanta o caído. Então, nós temos um potencial muito grande dentro de nós, de ação no bem, de fazer o bem. O que precisamos é permitir que esse sentimento que já habita em nós, que é o amor, que é a nossa herança divina, que ele possa aflorar, que ele possa fluir. E acontecendo isso, quem é que pode segurar a gente? Quem é que pode nos segurar diante da emoção, diante de ajudar, diante de fazer o bem, diante de servir?
E Emmanuel, ele é muito sábio, né? Para nós que desejamos chegar até Deus, para nós que almejamos chegar até o nosso Pai, ele diz assim, que a ponte para se chegar a Deus é o nosso próximo. E que a gente possa fazer o máximo que podemos fazer para o nosso próximo, através de tudo isso que nós acabamos de dizer aí. O Emmanuel, vou puxar o gancho do Paulinho, ele falou de Emmanuel. O Emmanuel, no livro Consolador, ele diz que o verdadeiro significado da fé é quando você diz, não mais eu acredito, quando você diz eu sei. Não que eu acredite que eu vou superar, eu sei que eu vou superar. Esse é o verdadeiro significado da fé. E nós vemos algo que até então a gente até agora não tocou, mas a fé que essas pessoas, que Gesiel e Abigail tinham no Deus, no seu Deus, diante dessa dificuldade tão extrema que eles estão vivenciando no capítulo. Eu acabei de falar agora, né, que todos nós, no Redenção, estamos coração partido, muito triste com o retorno à pátria espiritual de um trabalhador, de um grande amigo nosso. E essa questão de fé, se nós falarmos que se alguém aqui acredita em Deus, todos nós, é óbvio que vamos falar que acreditamos em Deus, mas ter fé em Deus, nós podemos variar. Uns têm, talvez se nós quatro passássemos pelo mesmo problema aqui, alguns sofreriam mais, outros sofreriam menos, talvez alguém tão espiritualizado como Edgar nem sofresse. Mas a fé varia, e ter o conhecimento nem sempre significa que as coisas vão se tornar mais fáceis de serem vividas. Ter o conhecimento da imortalidade da alma, ter o conhecimento que a morte é um portal para a imortalidade, que é um degrau na escala evolutiva. Organizar o luto dentro de nós é uma coisa ainda muito difícil, muito complicada de dominar, né? de lidar com isso. E nós estamos tendo nessa época agora aqui de pandemia, trazendo para que a Abigail disse, que o Paulinho até ressaltou, quem nada tem ainda possui o coração para dar. Nós estamos tendo nessa época de pandemia aqui relatos de extrema miséria na cidade de Araraquara. Nós temos um caso de um grupo que chegou para entregar uma cesta básica, uma senhora de idade avançada, chegando em casa com um punhado de arroz na palma da mão que ela tinha conseguido após um dia inteiro pedindo na rua. Ela ia cozinhar aquele punhado de arroz que estava na palma da mão para a família, para poder dar de refeição à família. Um outro grupo de conhecidos meus encontrou um menino em engraxate na rua, um menino trabalhando o dia inteiro fora da escola. Se você permite que uma criança deixe de ir à escola para ser engraxate, você condena essa criança a ser engraxate para o resto da vida. E essa criança, na época de pandemia, sem ir para a escola, trabalhando o dia todo para ajudar no sustento da família, essa criança foi perguntado como é que ela almoçava, onde que ela almoçava, ela pedia nas padarias. Antes da pandemia, o pessoal entrava nas padarias para comer, ele pegava o que sobrava das mesas. Alguns funcionários separavam o que sobrava das mesas para ele comer. O menino vivia de resto. Na questão 643 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade diz a Kardec que a ninguém é dado a impossibilidade de fazer o bem, ninguém. Nessa época de pandemia que nós estamos, você não precisa nem sair de casa para ajudar. Se você ligar para o pessoal do Grupo Caritas, eles vão na sua casa buscar a sua doação. Mas muito mais do que, tão importante como são agora o alimento material do corpo, que eu venho dizendo isso, que nessa época de pandemia, um prato de comida tem sido tão importante quanto a palavra do Evangelho para muita gente, porque muita gente não tem o que comer. Quando você pensar em caridade, em nada ter do ponto de vista material, como o Paulinho diz, esquece a cesta básica, esquece o conceito de caridade como cesta básica, como colocar a mão no bolso. Caridade é muito mais amplo do que isso, significa você ouvir uma pessoa que às vezes está pedindo tanto para você conversar com ela e você diz que você não tem tempo, que você não conversa com a sua esposa, não conversa com o seu marido, não sabe dos problemas do filho. Exercita, se você nada de material pode dar nesse momento, exercita a caridade não material. Sabe, ouve alguém que você fala, nós estamos entrando, eu estou na área da saúde há mais de 20 anos, trabalho no hospital psiquiátrico há mais de 20 anos, nós estamos partindo para uma segunda e para uma terceira pandemia. A pandemia dos transtornos mentais, as pessoas estão ficando depressivas nesse momento que nós estamos vivenciando.
conversar com essas pessoas, mostrar para essas pessoas que nós vamos superar, que para nós espíritas a palavra é a superação, levar otimismo para essas pessoas através de ligar para elas e conversar com elas pelo Zoom, pelo Skype, pelo celular, pelo WhatsApp, mas mostrar para todo mundo que nós estamos unidos, como diz o Edgar aqui, está em Bauru, nós estamos em Araraquara, mas nós estamos todos interligados aqui. Mas se você não tem nada do ponto de vista material, se o seu salário está diminuído, se a sua renda caiu de 5 para 0, se você está passando por uma dificuldade muito grande, você ainda consegue ajudar e ser ajudado. Isso que a Abigail fala marca muito o que eu tenho visto, infelizmente, na minha cidade, em relação à miséria material que adultos, crianças e idosos estão passando nesse momento tão difícil. É uma fala, como diz o Edgar, que marca muito, que me toca muito, e ter fé nesse momento não é fácil, mas não é impossível. O mestre mesmo diz, né, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, moverá uma montanha. E o que mais temos hoje aqui na nossa vida para mover são montanhas que a gente vai mover, nós vamos mover essas montanhas e vamos superar toda essa situação delicada. Mas alguém quer fazer algum comentário? Então vamos seguir adiante, então. Vamos lá. Vamos lá, Gutinho. Reflexão de Gesiel. Quando criança, nas suas pequenas contrariedades, ela ensinava que, em tudo, Deus era bom e misericordioso, que nas enfermidades corrigia o corpo, e nas angústias da alma esclarecia, iluminava o coração. No desfile das reminiscências, considerava igualmente que ela sempre o incitara à coragem e à alegria, fazendo-lhe sentir que a criatura convicta da paternidade divina anda no mundo fortalecida e feliz. Edgar, essa foi você quem trouxe para a gente, então... Tá ótimo. E eu trouxe exatamente por 2 motivos, e o principal é esse final. A alma convicta da paternidade divina. A impressão que eu tenho é que é um processo, essa convicção. É um processo de construção, né? Como tudo nasce pequeno e vai chegar no infinito, né? E eu acho que é algo que nós precisamos investir. A questão da paternidade divina, da imortalidade, está nos princípios da doutrina espírita. É um ponto básico, né? E como todo ponto básico, é alicerce, é essencial, é fundamental, não pode ser esquecido, não pode ser retirado, tem que permear tudo que está em cima dela, né? Todo o edifício tem que estar permeado por essa questão. A causa do desespero, a razão da desesperança, o motivo da não confiança, no meu entendimento, nasce da falta da convicção da paternidade divina. Porque, como ele bem diz, ele estava lembrando da mãe dele, né? A criatura convicta da paternidade divina anda no mundo fortalecida e feliz, em qualquer condição. Assim, nós estamos falando, na doutrina a gente estuda coisas tão profundas, tão difíceis até algumas de serem até adequadamente compreendidas. Mas existe uma questão que é básica e que, para mim, talvez seja uma das mais complexas. O que significa que nós sejamos filhos de Deus? O que significa isso? Se esse ponto inicial não trouxer uma visão de mundo, uma cosmovisão, se não trouxer para a gente o entendimento, que seja só o entendimento de que tudo que eu vivo é benéfico. Tudo o que eu vivo é para que eu fique mais feliz. Tudo. Se não trouxer, se essa convicção não abrir esse caminho, um caminho que eu preciso percorrer,
e que, evidentemente, nos primeiros passos, essa convicção será tímida, mas que depois de algum tempo me trará uma sustentação, me trará uma consistência, a ponto de eu olhar para uma pandemia e compreender um conjunto de coisas que me acalmam, que me trazem paz. Há alguém no comando. E a essência desse alguém é o amor. Então, eu preciso compreender, eu preciso chegar imediatamente à conclusão de que tudo o que acontece na minha vida, na vida das pessoas que eu amo, são as melhores coisas que poderiam ter acontecido para que a gente fosse mais feliz. Porque essa compreensão faz parte de um processo de decisão. Eu preciso começar a decidir. Preciso começar a brigar com o meu desespero, brigar com o meu medo, brigar com a desesperança, a falta de convicção, para colocar outras coisas no lugar. Eu não sei o que vocês acham, mas nós não vamos aprender tudo apenas lendo o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Não dá. Não é possível. É preciso, como diz o Gustavo, sentir isso. E como que eu vou sentir isso se não for vivendo? Vivendo o quê? Uma vida igual a do Chico, de Madre Teresa? Não. A minha vida, a nossa vida, aonde a vida nos colocou, com as pessoas que ela colocou, do contexto, no trabalho que ela nos colocou. Evidentemente que a gente pode mudar de trabalho, que a gente pode mudar de cidade, mas assim, entendendo que fazer a minha parte é tudo que eu preciso fazer. Né? E saber que a minha parte, que certamente é infinitamente diferente da do Chico, eu não quis dizer menor de propósito, ela é diferente da do Chico, ela é também absolutamente necessária. Porque senão ela não precisaria ser feita. Então, a convicção, como nós estamos cuidando da convicção da paternidade divina, que vai nos permitir andar no mundo fortalecido e feliz. O quanto nós estamos cuidando, a ponto dele entender, de nós entendermos que as enfermidades corrigem o corpo e por isso elas são boas. E que as angústias da alma esclarecida ilumina o coração. O que é iluminar o coração? Porque geralmente a gente usa a palavra iluminar o coração quando a gente tem informação, quando a gente tem conhecimento, né? Mas eu tenho a impressão que ele está falando muito mais do que isso. Iluminar esse coração é saber e não apenas conhecer, né? Então, assim, assim, finalizando esse ponto, eu gostaria de fazer um convite a todos nós, claro, eu incluído, que a gente observe o tamanho da nossa convicção e o caminho, e qual é o caminho que a gente está trilhando para que a gente tenha mais convicção da paternidade divina e o que isso significa. O quanto de entrega nós podemos fazer na direção do Pai, para que a gente tenha paz diante das vivências que a bondade deste Senhor nos oferece a todos nós. Gu? Eu acho que o Edgar colocou muito bem aí a questão, né? Tá tudo no sentido de o quanto nós compreendemos essa paternidade de Deus ou não. O quanto nós nos colocamos realmente como filhos de Deus ou não. E aí, a nossa rebeldia, a nossa imaturidade, a gente vai querer antecipar a nossa legítima, né? Nós nos comportamos aí como o filho na parábola dos 2 filhos perdidos ou do filho pródigo, não é? Então a gente se comporta como, via de regra, como aquele que deseja realmente a sua parte, acredita nos gozos e nas alegrias que são
pertinentes aí ao nosso estado espiritual infantil, e depois a gente busca o Pai quando a dor e o desespero nos convida, mas não buscamos ainda como um pai de amor. A gente busca como alguém para solucionar os nossos problemas, mas não como aquele filho que volta arrependido e alcança o perdão. Não. Aí a gente mostra outra face, né? A gente quer só que ele resolva ainda os nossos problemas. Então tá tudo resumido nessa questão, como o Edgar bem colocou, da paternidade divina. E o Sim só colocou uma coisa na fala dele passada: mais do que superar, eu acredito que esse momento seja de significar. Acho que a palavra nossa não deve ser superar, porque a gente vai superar de qualquer jeito. Desencarnando, não desencarnando, ficando na UTI, não ficando. Vai passar, né, Gustavo? Vai passar, né? Vai passar, de qualquer jeito. Eu acredito que isso está ligado, esse momento está ligado a significar. Né? Qual é o significado que isso tudo tem para mim? E se eu tenho em Deus a paternidade divina realmente, se eu assumo que trago em mim aí assumo o meu DNA divino, genético, e falo, não, Pai, você sabe realmente o que é melhor para mim, eu simplesmente vou confiar de que Ele sabe o que é melhor para mim. Ponto. E vou fazer o que eu tenho que fazer. Não é? Eu sei, eu posso falar para vocês, o ano passado foi um ano de muitos testemunhos, não é? Na minha vida, no meu coração. Vocês aqui sabem disso, porque estiveram de perto e acompanharam. Parte deles, né? Não todos, mas parte deles. E a gente teve aí no início do ano, no início não, né? Mas para o período de março, a gente teve a notícia da perda do nenê com a Mireia, e aí ficou todo um processo de se esperar, né, que aquilo fosse resolvido da forma mais natural, sem nenhuma intervenção e tal, isso, aquilo. Não foi, teve que ter uma intervenção cirúrgica, e eu fiquei o tempo todo junto dela, e a Mireia é uma companheira para mim, né? É aquela com quem divide comigo todos os meus passos, né? E num dado momento ali, em que eu aguardava a cirurgia e tudo mais, eu cheguei e falei assim, olha, Deus, a gente já está tendo essa prova. O Senhor não me faça passar por outra prova, né? Que estaria relacionado aí ao desencarne da Mireia, claro, né? Até porque teve algumas questões aí na cirurgia, enfim, que aí fica para depois. Mas eu falei assim, olha, o Senhor não me faça passar por essa prova. Mas em seguida que eu pensei isso, eu falei, poxa vida, Gustavo, você não confia mesmo, né? Não confia mesmo no Pai. Aí em seguida eu falei assim, não, desculpa. Não me faça passar dessa prova, mas que a sua vontade seja feita. Mas olha lá, hein, com essa vontade, né? Olha lá com essa vontade. Olha, pensa bem. E aí, uns 3 meses depois, 4 meses depois, a gente recebeu a notícia que a minha mãe estava com tumor no fígado, né? E eu falei, olha, Pai, o Senhor esse ano tirou realmente para descontar alguns boletos da minha conta aí, que eu vou te falar, viu? Mas novamente,
o que eu pensei e foi: eu sei que o Senhor sabe de tudo, não é? Então, olha essa sua vontade, só presta atenção bem com essa sua vontade. Mas é isso. Eu estou dando um exemplo pessoal que às vezes a gente vacila, não é? Às vezes a gente vacila quando o testemunho nos chama, mas se em seguida a gente confiar realmente de que Deus sabe o que é melhor para a gente, a coisa é diferente. Vocês podem ter certeza. Ontem, conversando com uma amiga, que a mãe está com um diagnóstico, né, muito difícil, de câncer, ela me disse assim, né, ela me mandou uma mensagem, falou assim: Gu, eu tenho certeza de que Deus está cuidando do melhor para minha mãe. Eu tenho a certeza disso. Por tudo que ela está passando, que eu estou passando, ela falou: eu já sofri muito e já chorei muito, mas eu prometi para mim mesmo que o meu choro agora é só de gratidão, porque eu sei que Deus está fazendo o melhor para minha mãe nesses momentos. É essa confiança nessa paternidade divina, não tem outra. O Edgar foi muito sagaz, né, em pensar essa parte aqui de Gesiel, lembrando, não é? E só respondendo para Rose, não é espiritualizado, não. É que a gente tem que voltar a nossa confiança para Deus, e como o Ilcinho colocou, né? Aí é a fé. A fé é a fidelidade nesses momentos de testemunho. E que, graças a Deus, a gente sabe que depois de todas as tempestades, o sol sempre nasce. A brisa do vento, não é? Sempre vem. A terra vai voltar de novo. Então nós sabemos que depois de toda a tempestade que a gente está enfrentando, se a gente confia em Deus, nós passaremos por essa tempestade em paz, pelo menos conosco. Pelo menos conosco. Que é o mais importante. Antes do Wilson, eu preciso dizer, no meu entendimento, confiança é decisão. Você deve ter decidido confiar. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Porque do nada ela não vai surgir. Ela precisa de um movimento interno. Vamos decidir confiar. E eu acho que vai acontecer. Construir a fé de uma pessoa não é algo muito fácil de se fazer. Vejamos Simão Pedro, né, discípulo de Jesus, a que custo foi a construção da fé. O Gustavo falou uma palavra que realmente é a mais apropriada para esse momento que nós estamos vivenciando, que é o significar. Não é nem o ressignificar, é o significar, porque talvez a ficha ainda não tenha caído para todos nós. E eu tenho muita certeza que nós vamos sair dessa situação cometendo muito menos erros do que nós cometíamos antes dela. Realmente o significado de tudo isso é algo muito grande e nós precisamos pensar com carinho nisso e ter a confiança realmente em Deus, como o Edgar bem pensou desse trecho. Aquilo que o Chico falava, né? A gente precisa lembrar mais de Chico Xavier. Ontem o Redenção fez uma live com o Paulinho, o Orson, a Sônia, a Vanessa, e o Orson falava: a gente precisa lembrar cada vez mais de Chico, a gente precisa levar uma vida lembrando sempre os ensinamentos do Chico. O Chico falava: tem pessoas que querem um prato de comida mais elaborado e outras querem apenas um prato de comida. Tem pessoas que querem um emprego melhor e tem muita gente que quer um emprego. Tem pessoas que querem uma vida melhor e tem pessoas que estão lutando para viver. E essa confiança mesmo em Deus, essa confiança no Pai que Gesiel e Abigail demonstraram nesse capítulo é algo que tem que vir e ficar
para sempre na nossa vida, como os 20 capítulos mais o prefácio do livro Paulo Estevão tem que ficar enraizado na nossa alma, porque é um livro, eu já disse isso, que se lido com fé muda a vida de uma pessoa. A primeira vez que eu li Paulo Estevão, eu estava numa situação muito difícil. Quando eu terminei de ler Paulo Estevão, a minha situação continuava extremamente difícil. Só que o livro, graças a Deus, me deu um outro olhar para as dificuldades que até então eu enfrentava. E a doutrina espírita é um bálsamo de nos mostrar, nos dar um outro olhar para as dificuldades, agradecer a Deus pelas dificuldades. Nós, espíritas, somos gratos até na doença. O Edgar falou uma coisa que nós estamos unidos virtualmente, apesar de estarmos... Mas tem uma coisa que não adianta, Edgar, que tem muita falta. Eu estou com uma vontade tão grande de dar um abraço em você, Edgar, dar um abraço no Gu, dar um abraço no Paulinho, dar um abraço no Guto, que está aí no backstage fazendo isso acontecer. Isso nada substitui. Enquanto eu não puder ir para Bauru, dar um abraço em você, pegar um livro autografado seu, e se a pandemia não acaba logo, a Flavinha vai se divorciar de mim. Ela falou, pega um livro de Edgar autografado. Eu sou seu fã, Edgar. Um beijo para você. Obrigado, Wilson. Wilson, eu não quero que você se separe da Flavinha. Me dá seu endereço que eu mando amanhã. Gente, que bênção que a doutrina espírita nas nossas vidas, não é? Ela nos oferece esses momentos ímpares, onde nós podemos compartilhar ensinamentos, podemos trocar ideias, ouvir, aprender. Que maravilha, só a doutrina mesmo para fazer isso para a gente. Gostaria que tivéssemos mais tempo para continuarmos, mas, infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Ô, Edgar, eu não sei se você sabe ou não, mas eu não sei se o Tato já te falou, mas você tem um outro encontro com a gente também, tá? Depois a gente passa, porque o Tato é isso, ele marca e depois ele fala, pode deixar que eu falo com o Edgar. Ah, tá bom. Falou alguma coisa? Falou sim. Falou? Certo. Confirmei com o Wilson, porque o Tato só me falou pela metade, aí eu confirmei tudo com isso, tá tudo certo. Olha, o Tato é um carinho total, né? E assim, e vocês também, meu Deus, me emocionam. Então, me sinto muito, muito, muito honrado de podermos estarmos juntos de novo. Vai ser uma honra mesmo, viu? Obrigado. Quebrei a cara, ia falar mal do Tato, já não consegui, tá vendo? Puxa vida. Amigos, palavras finais de vocês para a gente poder encerrar, por favor. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar nesse estudo maravilhoso, fazer as reflexões dessa obra maravilhosa, e a gente, cada vez que lê o capítulo do livro, nós nos emocionamos de novo, vem tudo à tona, e estar do lado de pessoas tão maravilhosas como vocês três, é uma bênção para todos nós. Agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que comentou, e agradecer a Deus de coração por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, e de ter a oportunidade de estar com vocês. Obrigado. Eu quero agradecer de novo, e sempre, mais uma vez, ao Paulinho, ao Ilcinho, né, a todos os nossos amigos do Cáritas, pelo convite, pela alegria. Vocês são os nossos irmãos, né, então estamos juntos. Edgar, obrigado, né, por compartilhar. Eu gostaria de... O Ilcinho falou uma coisa lá no começo do nosso bate-papo, do nosso estudo de hoje, sobre a importância do significar esse momento que nós estamos vivendo, mas a importância da gente significar prestando atenção no próximo. E o Ilcinho, ele por diversas vezes a gente vê em outras falas também dele, ele nos chamando a atenção para a gente ter esse olhar mais cuidadoso para o próximo. E tem uma parte aqui, quase no finalzinho do capítulo, quando a Abigail, ela é retirada, e depois que o funcionário fala com ela, ela é colocada na rua, e Emmanuel coloca uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: no meio de tantas criaturas inquietas, ela foi para a rua e ela ficou. No meio de tantas criaturas inquietas, assoberbadas de interesses e preocupações materiais, ninguém lhe notava as lágrimas, nenhuma voz amiga
procurava inteirar-se das suas angústias, das suas íntimas angústias. Emmanuel coloca essa situação de Abigail. E lembrando do que o Ilcinho disse, meus amigos, o quanto está sendo nos chamado a ter a empatia, a desenvolvermos pelo menos a empatia, a olharmos para aqueles que estão nos nossos caminhos, a ouvir aquelas pessoas que estão junto de nós, aqueles que cruzam, o quanto nós estamos precisando olhar para o outro ser humano e enxergar outro ser humano. Não enxergar só uma pessoa, mas enxergar um ser humano que tem dor, um ser humano que tem dificuldade, um ser humano que tem limitação, um ser humano que precisa que você olhe para ele com humanidade, com respeito, com dignidade, com amor. E se nós não aprendermos isso, porque nós não tínhamos aprendido, nos isolamos, temos que estar isolados para poder fazer esse olhar para nós e para aqueles da nossa intimidade e para os outros depois que estão na convivência. Se nós não olharmos ou não modificarmos, não vai ser essa dificuldade, essa vai ser uma das mais fáceis dificuldades que nós enfrentaremos. Porque as outras dificuldades, aquelas que calam dentro da nossa intimidade, elas doem muito mais. Elas doem muito mais. Então, a primeira questão que eu ia colocar é essa. Que a gente consiga olhar para o nosso próximo como outro ser humano, com empatia. Descobrir o significado tão importante dessa palavra. E que a gente consiga viver. E depois, ou antes, porque deve prescindir disso, mas nesse processo, a confiança em Deus. A certeza que Deus é nosso Pai. E a gente lembra lá de Davi, quando ele também cantou, Senhor, eu sei que tu me sondas e que me conhece. Sabe dos meus pensamentos antes que eles me venham à boca. Sabes quando me deito e sabes quando me levanto. Sabe de todo o meu caminhar. Senhor, eu sei que tu me sondas e que tu me conheces. Então nós guardemos a certeza de que Deus nos sonda, mas nos conhece por inteiro e sabe de tudo que cada um dos nossos corações necessita. Muito obrigado, meus amigos. Edgar, obrigado, um beijão. É minha vez, Paulo? Isso, é só vez. Às vezes eu acho que o silêncio fala tanto, né? Porque as palavras realmente são pobres. Às vezes eu fico olhando um poste de energia que tem aqui em frente de casa e de noite, na noite escura, eu vejo que muitos insetos, muitas mariposas se agrupam em volta da luz, né? E eu acho que nós também, nós seres humanos fazemos a mesma coisa. Só que a luz que nos interessa não é a luz visível, né? Mas é a luz que está no coração do outro. Deve ser por isso, talvez, que Jesus insistiu e insiste tanto em nos dizer que o outro é a solução, né? A nossa solução. E que ele estaria, se quiséssemos fazer algum bem a ele, no outro também. Estar aqui com vocês é buscar um pouco dessa luz. É por isso que eu estou aqui também. Uma luz que, infelizmente, eu não consigo perceber inteira que existe em vocês, mas já consigo perceber que ela me alimenta de alguma forma, né? Então, agradeço essa oportunidade.
sei que é de aprendizado, sei que é para mobilizar coisas dentro de mim, nas pessoas que nos ouvem. E para deixar um convite geral, que eu acho que é o objetivo deste projeto, do livro, né, que ainda bem que Chico escreveu mais de 400, mas se eu pudesse escolher um, eu escolheria esse. Né? Apesar que eu ficaria com forte dúvida com o Boa Nova. Bem, enfim, ainda bem que ele escreveu 400 e pouco, não é? E o grande convite desse projeto, desse instante e do livro, é que a gente confie também em nós. Né? Olha só o tamanho da transformação do Paulo. Se nós temos Gesiel pronto, praticamente, nós temos Paulo a ser construído, e ele se constrói a golpes de vontade, de coragem, sem se sentir culpado por ter apedrejado Estevão ou Gesiel, mas querendo devolver ao Cristo tudo o que ele recebeu. Essa vontade ainda vai nascer dentro de nós, ou vai se desenvolver mais fortemente. Sei disso, né? Então, é com muita alegria que eu olho para o ser humano e vejo esse potencial ignorado. Ignorado. Mas que está lá, né? E assim, isso tem que ser motivo da nossa alegria. Os nossos erros, os nossos enganos, os absurdos que a gente faz são temporários, passarão, ficarão para a história, né? E depois se apagarão nessa história também, para ficarmos só a luz que começa já a brilhar dentro de nós. Né? Então, que esse convite para que a gente vá até a luz, para que a gente prossiga errando, caindo, subindo, não importa, né? Buscando, enfim, né? Esteja no coração de vocês três, do Guto, que está escondido, né? E de todo mundo que nos ouve, desse mundo inteiro. É muito, muito, muito bom saber que a luz existe e que ela brilha, mesmo que eu não veja, mas ela brilha e brilha por nós. É muito, muito, muito bom saber disso. Né? Então, muito obrigado, obrigado mesmo por estar fazendo parte disso, né? Por tudo que vocês falaram e permitiram que ocorresse nesses minutos tão rápidos, infelizmente tão rápidos. Né? Que a luz fique no coração de todos vocês. Muito obrigado. Que assim seja, querido. Edgar, eu vou te pedir mais um favor, que você encerre para nós com a prece, mas antes o Guto falou que o banner da próxima semana já está aí, ó, já está aí para a gente ver. Na próxima semana, no dia 29, nós vamos ter os nossos amigos convidados, o Alexandre Matias, que é da cidade de Pederneiras, e o Vladimir Galhardo, que é aqui de Araraquara. E eles são os nossos convidados para o estudo do capítulo 3, cujo título é Em Jerusalém. Vou pedir para voltar para a gente agora. Edgar, por favor, meu querido, faça a prece de encerramento para nós. Obrigado, Paulo, por essa oportunidade. Vamos então nos voltarmos para nós e agradecermos. Agradecermos a Jesus por absolutamente tudo, por esses instantes, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado, pela atenção dele a cada um de nós, por nos ajudar com as suas decisões sobre nós, sobre a terra, a nos mantermos no caminho, a encontrar o caminho, a caminhar no caminho, a nos fazer perceber que se ontem tínhamos tantas exigências, hoje sentimos falta do abraço um para o outro, como tão bem disse o Wilson. Obrigado, mestre, por direcionar a nossa atenção ao que é fundamental. Obrigado por criar momentos que nos sustentam, sim, que nos fortalecem profundamente e que nos tornam preparados, mesmo que a gente não concorde ou não saiba, preparados para viver a grandeza de cada instante que o Senhor nos oferece. Obrigado, mestre, que os corações que nos ouvem
os corações ligados a todos nós de alguma forma, sintam a tua presença em nossas vidas. Que assim seja. Wilson, obrigado. Edgar, muito obrigado. Gustavo, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima semana. Muita luz, muito amor no coração de todos. Fiquem em paz.